O que que acontece? A primeira coisa que acontece aqui, tá no texto, diz o seguinte: Então falou Samuel a toda a sua casa, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, veja, a primeira coisa que ele fala, olha, eu vou mostrar para você mais na frente que eu vou mostrar para você mais na frente que o povo foi respondido, que Deus ouviu a sua oração. Mas foi todo um passo a passo muito interessante que a gente precisa cumprir. Veja bem, esses passo a passos que ocorriam na Bíblia, eles fazem parte da história da Bíblia e eles nos deixam lições maravilhosas, que é justamente essas lições a gente pega elas e aplicando da mesma forma é uma receita de bolo, né? Aplicando da mesma forma é uma receita de bolo. Então, por exemplo, se você pegar lá farinha de trigo, misturar com ovos e colocar água e não sei o que, e fizer, vai dar o quê? Vai dar um bolo no final. Então, isso daqui é basicamente a mesma coisa, só para você entender. Se a gente pegar os mesmos princípios, os mesmos ensinamentos, colocar da mesma forma, o resultado, né? O resultado, se você pega uma receita e você segue a receita e faz exatamente como está na receita, o que que acontece? A probabilidade de isso dar certo, de você ser bem-aventurado, de sair um bolo igual à receita, ela é maravilhosa. Agora, se a gente pega isso daí e não faz igual como está na receita, o risco de sair meio ruim é também grande. Então, qual é a receita aqui? Vamos lá. A primeira coisa que eles começam a fazer, ele fala assim, ó, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Então, a conversão, veja, deixa eu explicar uma coisa aqui. A gente está falando do povo de Deus, a gente está falando do povo de Israel, a gente está falando do povo que conhecia Deus, a arca da aliança, os mandamentos, as promessas, que viviam ali na terra prometida. A gente está falando deste povo. E aí a gente está falando que este povo se afastou do Senhor. Não é? Então, a primeira coisa que Samuel fala para eles assim, fala assim: se vocês se converterem, como? Como que é essa conversão? Essa conversão deve ser provada, porque não é só blá blá blá, blá 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 não funciona. Você sabe que blá 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 não funciona. Essa conversão deve ser provada. Como que vai comprovar essa conversão? Essa conversão vai ser comprovada da seguinte forma: Tirai de dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi só a ele, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Veja, qual é o problema? O problema é que eles estão sendo afligidos pelos filisteus. O problema é que eles estão perdendo as batalhas, a guerra, estão perdendo estão perdendo para o inimigo. O inimigo está ganhando. Ok? Então, a primeira coisa que fala, você precisa se converter, e quando se diz em converter, se diz que você precisa comprovar isso com obras. Né? Não é simplesmente falar, não é simplesmente levantar a mão, não é simplesmente ir numa igreja, não é simplesmente fazer uma coisa dessa. É você comprovar com obras. Então, como que o povo de Israel iria comprovar com obras? Naquele tempo, o povo de Israel começava a afastar de Deus, e o que eles faziam? Eles pegavam pequenos astarotes, que eram imagens pequenas semelhante a uma mulher, e Baal, e faziam altares para eles. Então faziam pequenos altares, colocava lá incenso, enfim, fazia orações para aquilo dali, né, e faziam dessa forma. Era a forma de eles adorarem outros deuses naquela época. E aí Samuel fala assim: vocês vão tirar os deuses estranhos de vocês. Então, tudo enquanto qualquer adoração a um deus estranho, tira fora, para comprovar que você realmente se converteu, né? Então, assim, o que o povo fez? O povo ouviu isso, ok? O povo ouviu isso e aí ele falou aqui, ó:
Tirai, preparai o vosso coração e servi só ao Senhor, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Então, se vocês seguirem este passo a passo aqui, que eu estou falando para vocês, começando com a conversão, e com a comprovação dessa conversão, o resultado vai vir que a gente quer. Ou seja, a gente quer vencer a batalha. A gente quer vencer o inimigo, a gente quer vencer os filisteus. Então, como que vai ser isso? Vai ser da seguinte forma: convertendo-se de todo o seu coração, comprovando, tirando isso. Como que a gente pode aplicar isso para a nossa vida hoje? O que é que está sendo o seu Deus, né? Hoje. Aí você pode me dizer assim: não, mas eu sou cristão, eu sou, né, da igreja, eu sou. Não, mas é para nós mesmos, que somos cristãos, que estamos na igreja, que é para você mesmo, não tem problema não. O que é que está tomando mais o seu tempo? O que é que toma a sua atenção? O que é que o seu coração está inclinado a fazer o tempo todo? Hoje em dia, um grande ídolo, eu poderia dizer para nós que é rede social. Então a gente perde um tempo terrível em rede social e a gente não tem tempo para Deus, né? A gente não tem tempo para Deus, para ler Bíblia, a gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para jejuar, a gente não tem tempo às vezes para ir na igreja, a gente não tem tempo para essas coisas, mas para redes sociais nós temos. Então isso pode ser um ídolo ou pode ser uma outra coisa que você esteja colocando em prioridade. Eu não vou nem dizer em adoração como eles faziam anteriormente, que aqui no tempo bíblico eles se prostravam, né? Se colocava de joelho, oferecia incensos, fazia orações. Hoje em dia, não é nem isso. Às vezes, essa idolatria é simplesmente você gastar o teu tempo e a tua atenção está voltada para uma certa coisa, não é? E aí, né, com certeza Deus vai falar com você sobre qual é esta coisa. E aí, o que que aconteceu? Samuel falou para eles: vocês vão ter que se converter e mostrar essa conversão. Então, o que que os filhos de Israel fizeram? Tiraram dentre si os Balaíns e as Astarotes e serviram só ao Senhor. Então, o povo de Israel ouviu, falou assim: é isso que precisa fazer? Ok. Então, é isso que vai ser feito. É isso que precisa fazer, é isso que vai ser feito. Tirar os Balaíns e as Astarotes e falar: a partir de agora, a gente serve só ao Senhor.